Quantas vezes você já viu em filmes americanos aquelas casas enormes, com jardins perfeitos, grama verde como de propaganda, e a entrada da casa aberta, sem muro, sem grade, sem portão eletrônico, sem arame farpado, sem nada. E você ali olhando para a tela pensando, mas como assim? Eles não têm medo, não? Eu também me perguntei isso. A vida toda me perguntei. Cresci vendo essas casas nos filmes e achei que era pura fantasia de Hollywood, que na vida real não podia ser assim. Porque onde eu cresci, se você não tinha muro alto, grade de ferro e 2 cadeados, você era ou muito corajoso ou muito ingênuo. Mas resulta que não é ficção. É a realidade de milhões de famílias nos Estados Unidos. E hoje eu vou te explicar exatamente por quê. Não com um motivo, mas com 10. 10 razões reais, algumas óbvias, outras que vão te surpreender e uma spoiler que tem a ver com algo que no Brasil a gente usa exatamente ao contrário. Fica até o final porque o motivo número 7 foi o que mais me impactou quando eu entendi. E tenho certeza que vai ser o mesmo para você. Vamos lá. Motivo cardinalum. As associações de moradores mandam mais do que você imagina. Sim, leu certo. Nos Estados Unidos existe algo chamado HOA, sigla em inglês para Homeowners Association, ou seja, a Associação de Proprietários. E essas associações não são um grupinho de vizinhos que se reúne para tomar café e reclamar de quem não varreu a calçada. Não, essas associações têm poder legal de verdade. Quando você compra uma casa num subúrbio americano, você assina um contrato aceitando obedecer às regras dessa associação. E entre essas regras está muito claramente que você não pode colocar muro alto na fachada da sua casa. Não porque ao governo não importe, mas porque a associação entende que um muro quebra a harmonia visual do bairro. E quando você quebra essa harmonia, segundo eles, você está afetando o valor dos imóveis dos seus vizinhos. E o que acontece se você desobedecer? Te multam. E se continuar desobedecendo, te processam e te obrigam a demolir o que você construiu, às suas custas. É tão sério quanto parece. Imagina isso no Brasil. Chegar numa reunião de condomínio e o síndico te dizer: "Olha, vizinho, o senhor vai ter que derrubar o muro." A gente sabe como isso terminaria. Mas lá funciona. E funciona porque todo mundo assinou as mesmas regras desde o começo. É um sistema que, por mais rígido que pareça, mantém a ordem visual de bairros inteiros por décadas. Motivo cardinal 2. O muro, segundo os urbanistas americanos, ajuda mais o bandido do que o morador. Isso sim é interessante. E vai completamente contra o que a gente pensa aqui. No Brasil, a lógica é: muro alto igual a mais segurança. Se o ladrão não pode ver lá dentro, não consegue planejar o roubo. Se não consegue pular o muro, não entra. Faz sentido, né? Pois os urbanistas americanos pensam exatamente o contrário. Eles têm um conceito chamado Eyes on the Street, que em português seria algo como olhos na rua. A ideia é que num bairro onde todas as casas estão abertas, sem muros bloqueando a visibilidade, os próprios vizinhos se tornam o sistema de vigilância mais eficiente que existe. Se você está passando pela calçada e vê alguém agindo de forma suspeita no jardim do seu vizinho, você vê. Você pode denunciar. Agora, se tem um muro de 3 metros com arame farpado, sabe o que acontece? O bandido tem privacidade para trabalhar. O muro, ironicamente, protege ele, não você. É uma forma de pensar completamente diferente da nossa. E não estou dizendo que eles estão certos e nós estamos errados. Estou dizendo que são duas culturas com duas soluções diferentes para o mesmo problema. Mas essa diferença de raciocínio explica muita coisa. Motivo cardinal 3. Debaixo do seu jardim, o governo tem direitos. Essa é uma que pouquíssima gente sabe e que acho fascinante. Nos Estados Unidos, existe o que se chama de easement, que seria uma servidão de utilidade pública. O que isso significa? Que mesmo sendo seu o terreno da frente da casa, as tubulações de água, gás, eletricidade e telecomunicações que passam por baixo daquela grama são do governo ou das empresas de serviços. E essas empresas têm o direito legal de acessar aquele espaço quando precisarem para fazer reparos ou instalações. Se você colocar um muro de concreto e alguém precisar chegar às 2 da manhã para consertar uma tubulação de emergência, esse muro é um problema sério. Numa cidade bem organizada como as que existem nos Estados Unidos, o tempo de resposta em emergências pode ser a diferença entre um vazamento controlado e um desastre em grande escala. Por isso, construir estruturas permanentes na parte frontal do terreno é limitado. Não é só estética, é funcionalidade urbana. O design da cidade exige acesso livre. No Brasil, também existem servidões de passagem, claro, mas a aplicação na prática é: bem, você sabe como é. Tem muro sobre muro e o encanador chega quando pode. Motivo cardinal 4. A psicologia americana da abertura, sua casa fala de você antes mesmo de você abrir a boca. Prepara porque esse motivo é profundo. Tem a ver com cultura, com valores, com como uma sociedade inteira se enxerga. No Brasil, a casa é um refúgio. É um espaço íntimo, privado, separado do mundo exterior. O muro alto não te dá só segurança física, te dá uma fronteira psicológica entre o meu mundo e o mundo lá fora.
E isso é completamente válido, especialmente quando o mundo lá fora pode ser caótico e inseguro. Mas nos subúrbios americanos, a mentalidade é completamente diferente. A parte da frente da casa, o jardim frontal, é a sua apresentação para a comunidade. É o seu cartão de visitas. Se você tem um jardim bem cuidado, aberto, com flores e grama verde, você está dizendo: "Olá, vizinho. Sou um cidadão responsável. Me importo com o bairro. Não tenho nada a esconder." Um muro, nesse contexto, manda uma mensagem muito diferente. Diz: "Não me interessa a comunidade. Não confio em ninguém." E numa sociedade onde a confiança comunitária é um valor central, isso tem consequências sociais. Estar exposto no bairro americano é um sinal de que você confia no sistema. E nos subúrbios bem administrados, essa confiança tem base real. Boa polícia, leis que funcionam, vizinhos comprometidos. Não é ingenuidade. É fé em uma infraestrutura social que demonstrou funcionar ao longo do tempo. Motivo cardinal 5. Construir muro de concreto simplesmente não faz sentido econômico lá. Esse motivo é mais prático e tem a ver com como se constrói nos Estados Unidos. A grande maioria das casas americanas, especialmente as dos subúrbios, são feitas de madeira. Isso mesmo que você leu. Não de concreto, não de tijolo, não de bloco. De madeira e painéis. É um sistema de construção modular que permite erguer uma casa inteira em semanas, não meses. E é muito mais barato para as construtoras. Agora imagina adicionar a esse sistema ágil e eficiente muros de alvenaria com fundação, ferragem, concreto, mão de obra especializada. O custo dispararia. E as grandes construtoras que desenvolveram subúrbios americanos depois da Segunda Guerra Mundial estavam pensando em velocidade e custo. Não iam parar tudo para fazer muros de pedra. O sistema americano de construção é otimizado para a abertura, para a eficiência, para a velocidade. Muros de concreto são uma ideia que simplesmente não se encaixa nesse modelo de negócio nem nessa tradição construtiva. No Brasil, construímos diferente porque também vivemos diferente. Nossas cidades foram se formando de outro jeito, com outros materiais, outros tempos, outras necessidades. Nenhum está errado. São modelos diferentes para contextos diferentes. Motivo cardinal 6. Stand your ground. A lei é o seu muro invisível. E aqui chegamos a algo que muitos brasileiros não sabem, mas que muda tudo. Em muitos estados dos Estados Unidos, existe a lei conhecida como Stand Your Ground, que em português significa algo como mantenha sua posição. Essa lei estabelece que se alguém invadir sua propriedade privada e você considerar que representa uma ameaça à sua vida ou à da sua família, você tem o direito legal de se defender com força, incluindo força letal. Pensa nisso por um momento. No Brasil, a proteção da sua casa depende em grande parte das barreiras físicas. Se o ladrão não consegue entrar, não consegue te roubar. Essa é a lógica do muro, da grade, do portão, do arame farpado. Você coloca obstáculos físicos porque nem sempre confia que a lei vai te proteger no momento em que você mais precisa. Nos Estados Unidos, o raciocínio é diferente. A lei diz ao possível criminoso, mesmo que não haja muro, se você cruzar essa linha imaginária da propriedade privada com más intenções, o dono tem o direito legal de se defender. É uma barreira jurídica no lugar de uma barreira física. Além disso, e isso é importante, nos Estados Unidos há uma quantidade enorme de armas nos lares. Muitos proprietários são armados e os possíveis criminosos sabem disso. Isso cria um nível de dissuasão muito poderoso. Você não precisa ver o muro para saber que entrar naquela casa pode te custar a vida. Aqui no Brasil também existe a legítima defesa, claro, mas a aplicação real dessas leis é muito mais complicada. E a confiança no sistema judiciário é, sendo honesto, bastante limitada. Por isso dependemos mais das barreiras físicas. Não porque somos menos inteligentes, mas porque nosso contexto legal e social é diferente. Motivo cardinal 7. O jardim frontal é o símbolo de status mais antigo da classe média americana. Esse é o que eu prometi, o que mais me impactou. E aposto que você não estava esperando. O front yard, o jardim frontal, não é só decoração. É um símbolo cultural com mais de 100 anos de história nos Estados Unidos. Desde o final do século XIX, ter um jardim verde, bem cuidado e principalmente visível da rua, era um sinal de que você pertencia à classe média, de que você tinha dinheiro para comprar uma casa com terreno, de que tinha tempo para cuidar desse jardim, de que podia pagar a água para irrigá-lo. O jardim frontal americano é o equivalente a, como eu explico, é como o carro do ano estacionado na frente da sua casa, mas permanente. É uma declaração de sucesso, uma exibição de prosperidade que todo mundo que passa pode ver. E aqui vem o ponto mais interessante. Se você coloca um muro, esconde seu jardim, esconde seu símbolo de status. Ninguém consegue ver que você tem a grama mais verde do bairro, que suas flores estão impecáveis, que seu sistema de irrigação funciona perfeitamente. Você tiraria o sentido de todo o esforço. No Brasil, o símbolo de status é diferente. Está dentro da casa, não fora. O porcelanato da sala, a cozinha planejada, a churrasqueira na área gourmet,
A exibição de prosperidade é para os convidados que entram, não para os desconhecidos que passam. Por isso, o muro protege esse mundo interior, que é onde está o valor. São duas formas diferentes de comunicar sucesso social. As duas fazem sentido dentro do seu próprio contexto cultural, mas são radicalmente opostas. Motivo cardinal 8. As cidades americanas foram planejadas para respirar literalmente. Esse motivo tem a ver com o urbanismo e com como as cidades americanas foram planejadas desde o início. Nos Estados Unidos, especialmente nos subúrbios que se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial, o design urbano foi pensado com um conceito central: o espaço aberto. As calçadas largas, os parques em cada esquina, as ruas arborizadas, os jardins sem obstáculos visuais, tudo isso não é coincidência. É planejamento urbano deliberado. Os arquitetos e urbanistas americanos sabiam que se permitissem que cada casa colocasse um muro alto na calçada, o resultado seria uma série de corredores escuros e claustrofóbicos, como túneis entre paredes de concreto. Como? Bem, como algumas ruas que a gente conhece aqui no Brasil, onde você caminha entre muros intermináveis e se sente num labirinto sem fim. Para evitar isso, as cidades americanas criaram algo chamado setback, que é uma distância obrigatória de recuo entre a construção e a calçada. Esse espaço precisa ser mantido aberto, verde e sem obstruções visuais. Você não pode colocar nada que bloqueie a visão. É uma lei de zoneamento que protege a sensação de amplitude de toda a cidade. O resultado é exatamente o que você vê nos filmes: ruas largas, jardins abertos, uma sensação de que a cidade respira. Não é coincidência, é planejamento. É uma decisão urbana tomada há décadas que define a estética de milhões de lares até hoje. Motivo cardinal 9. O bombeiro não pode esperar você abrir o portão. Esse motivo é simples, mas poderoso. E quando você entende, é difícil rebater. Nos Estados Unidos, o design de segurança pública é pensado para que os serviços de emergência cheguem rápido. Muito rápido. Nos subúrbios bem organizados, se você liga para o 911 porque há um incêndio, os bombeiros podem estar na sua porta em menos de 4 minutos. 4 minutos. Isso não é nada. Mas 4 minutos viram 10 ou 15 se há um portão fechado, um muro que bloqueia o acesso, uma grade que o caminhão dos bombeiros precisa derrubar antes de chegar à mangueira. No incêndio, cada segundo conta de forma literal. As chamas dobram de tamanho a cada minuto. O que em 4 minutos é um quarto danificado, em 10 minutos pode ser uma casa perdida. Por isso, o acesso livre à entrada principal das casas não é só uma questão estética, é um protocolo de segurança pública. Os serviços de emergência precisam chegar sem obstáculos. No Brasil, já vimos muitas vezes o que acontece quando os bombeiros ou a ambulância não conseguem entrar rápido, quando o portão eletrônico não abre porque a luz foi, quando o caminhão não cabe pela grade. Essas são tragédias reais que acontecem porque o design de muitas das nossas ruas não prioriza o acesso para emergências. Não é culpa de ninguém em particular. É consequência de anos de urbanização não planejada e de uma desconfiança real em relação ao exterior que nos levou a construir voltados para dentro. Mas tem consequências. Motivo cardinal 0. Nos Estados Unidos, a distância entre vizinhos faz o trabalho que o muro faz no Brasil. E chegamos ao último motivo. E esse, para mim, é o que melhor resume toda a diferença cultural. No Brasil, os lotes são pequenos. As casas ficam coladas umas nas outras. O vizinho da direita está a 1 metro da sua janela. O da esquerda consegue ouvir sua televisão. Nesse contexto, o muro não é só segurança, é privacidade. É a única forma de ter um espaço íntimo quando a densidade urbana é tão alta. Nos subúrbios americanos, o lote é muito maior. As casas têm o que se chama de setback lateral, um espaço obrigatório nas laterais da construção. Podem ser 3, 4, 5 metros ou mais entre a sua casa e a do vizinho. Essa distância já te dá privacidade natural. Você não precisa de um muro para o vizinho não ficar te olhando o dia todo, porque o vizinho está longe. A interação social nos subúrbios americanos acontece de forma diferente. Não é pelas paredes fechadas para dentro, mas através dos jardins abertos para fora. Os vizinhos se conhecem na calçada, no parque da comunidade, no clubhouse do condomínio. É uma sociabilidade mais aberta, mais pública, construída a partir do próprio espaço físico. E tem mais uma coisa que quero que você perceba. Nos subúrbios americanos, toda essa comunidade que se forma, esse senso de que todo mundo se cuida, é também um sistema de segurança. Os vizinhos se conhecem, sabem quem mora em cada casa, sabem quando algo está estranho. Quando você vê um carro desconhecido parado por horas na frente da casa de alguém, você reporta. É uma vigilância comunitária que funciona como um muro invisível, mas muito mais eficiente. O muro físico te separa, a comunidade real te protege. Conclusão: qual sistema é melhor? Olha, eu não vim aqui te dizer que os americanos fazem tudo certo e que nós fazemos tudo errado. Isso seria uma bobagem e não seria honesto. O que eu posso te dizer é isso: cada sistema existe